amor. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Deus. Glória, 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 glória. Glória ao teu nome, Deus. Te adoramos, Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração diante da tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua glória, porque eu posso sentir o peso da tua glória em minha vida. Eu posso sentir a tua presença, Pai. Independente daqueles que não te adoram, Senhor, mas eu te adoro. Eu estou aqui para te adorar. Estou aqui para te servir, Deus. Estou aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, Senhor, te adorando, te buscando, fazendo o que é melhor para ti, Deus. Buscando o melhor, Senhor, para dar a ti, ó Deus. E meu melhor é o meu louvor, é minha adoração, totalmente para ti, Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Poder se sentar em nome do Senhor Jesus. Diácono João Paulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santificado seja o nome do grande, do eterno, do maravilhoso Deus. Ó Espírito Santo de Deus, continua falando aos nossos corações, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos Te buscar, Senhor, nós queremos Te amar, Deus. Nós queremos, ó Pai, a Tua presença neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, continua manifestando, Deus, o Teu poder. Pai, fala à Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus, não a vontade do homem, Senhor, não a vontade carnal, Deus, mas segundo a Tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, da Tua parte, não aquilo que nós queremos ouvir, Deus. Deus, vem com a Tua palavra como uma espada, Senhor, que fere o nosso ego, Senhor, e não o massageia, Pai. Deus, vem com a Tua palavra, Senhor, que levanta os caídos, ó Deus, vem com a Tua palavra, Senhor, que restaura o destruído. Vem com a Tua palavra, Senhor, que ressuscita, Deus, os mortos, que cura os enfermos, ó Deus. Vem com a Tua palavra, Senhor, que opera maravilhas em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não nos deixa sair daqui, Senhor, sem sentir a Tua presença. Não
nos deixa sair deste lugar, Senhor, sem sentir o toque do Teu Espírito Santo em nossa alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, não nos deixa sair deste lugar sem ouvir a palavra Tua viva, Senhor. A Tua palavra viva, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra ardendo, Deus, em nosso coração. A Tua palavra, Senhor, ardendo, Deus, em nosso ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Traz, Senhor, salvação a este lugar. Traz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, salvação às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, repita comigo, todos foram cheios. Gente, repitam comigo, vamos lá. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E tendo eles orado, diz a palavra de Deus, todos, não foram alguns, não foram os apóstolos, não foram somente os diáconos, não foram somente os letrados, não foram somente os teólogos, não foram somente os de coração puro, foram todos cheios do Espírito Santo. Foram todos cheios do Espírito Santo, logo após eles terem orado. Meus amados, Deus tem falado nesses dias com a sua igreja, tem nos chamado à busca pela oração, à busca pela presença de Deus através da oração. E nós estamos hoje completando 10 dias de buscas. E o clima deste lugar está fantástico para aqueles que estão buscando a Deus. Alegria no coração eu sinto quando chego aqui de 8:30 da manhã. E faltando 1 minuto chega a Ângela. E ver as pessoas chegando cedo, 10 horas, 9 chega a Laura, depois chega a Luzia. E o povo vai chegando. E os cultos à noite também tem tido uma quantidade de pessoas semelhantes aos cultos de domingo. Estamos no nosso 10º dia, foram 10 dias já, se passaram ainda. Já está perto de acabar. Falta só 26, 27 dias. Mas, meus amados, Deus me dando essa passagem hoje. E claro, quando a gente ora, a gente pede a palavra, a gente pede de fato confirmação a Deus das palavras que nós queremos, que estamos trazendo, se Deus é aquilo que Deus quer falar para a igreja. E cada palavra que o pastor Tiago falava aqui, eu ria lá em cima, porque era exatamente aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. E eu comecei agora pelo fim, versículo 31, na verdade era para começar pelo início, mas comecei pelo
pelo versículo 31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Moveu-se o lugar. Um mover diferente naquele lugar. Agora, antes de chegar ao versículo 31, vamos dar uma lida no capítulo 4 todo, até o 31, para a gente ver mais ou menos o que estava acontecendo no meio daquela situação. Por que que eles estavam orando? O que que eles estavam fazendo? E vamos ver aqui algumas coisinhas rapidinho para que a gente possa buscar mais ao Senhor. E esta noite, este lugar vai se mover em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós nos humilharmos e sacrificar aquilo que nos custa, como disse essa canção, se você prestou atenção nela, mais vale um dia na casa do Senhor. Oh Deus. Capítulo 4, versículo 1. Pedro e João perante o Sinédrio. Sinédrio é o juízo judeu. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, representantes ali da seita da época, os sacerdotes e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca dos benefícios feitos a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. E seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele em que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles homens que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a este homem? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre os povos, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, que é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Até aqui por enquanto. Li a história corrida para que a gente possa entender toda a história. Estava Pedro e João pregando em Israel. Estavam os dois pregando, e diz aqui no texto que nós acabamos de ler, que havia uma multidão de 5.000 homens. 5.000 pessoas estavam ouvindo, se convertendo, crendo naquilo que eles estavam falando. Reuniu-se então os sacerdotes e prenderam a João e Pedro. Depois, os sumos sacerdotes se concentraram, se congregaram para decidir o que ia fazer diante de João e Pedro.
e não é desconhecido de nós. Quem estava lá foi Anás e Caifás. Quem eram esses dois? Responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Diante deles dois, diz aqui a palavra de Deus, eles perguntam: com o quê? Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? E Pedro, detalhe que a Bíblia não esconde, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e aí Pedro começa a anunciar diante deles, que nós acabamos de ler, sobre Jesus Cristo, e dizendo que ele é a pedra que vocês, que são edificadores, rejeitaram, se tornou a cabeça de esquina, pedra principal. E ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há. E no versículo 13 diz uma coisa fantástica, ele diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que esses eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Meus amados, eles eram indoutos. Aleluia, Deus. Como indoutos, eles não tinham técnicas de oratória. Como indoutos, eles não tinham técnica de pregação. Como indoutos, eles enrolavam a língua na hora de falar alguma palavra difícil e nem palavra difícil havia no vocabulário de qualquer um deles. Eram homens iletrados. E anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Por quê? Aleluia, Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá ousadia. Ousadia para nós anunciarmos. Leandro, ousadia. Ousadia quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Não adianta você buscar teologia, não adianta você buscar curso, não adianta você buscar técnicas de oratória, não adianta você ficar em frente ao espelho treinando. Busca Jesus, busca o Espírito Santo de Deus. Se você não busca o Espírito Santo de Deus, nada vai se mover na tua vida, nada vai acontecer na tua vida. Não adianta, é o Espírito Santo. O que fez a diferença de João e Pedro é que a Bíblia diz claramente, eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles foram presos, mesmo cheios do Espírito Santo ficaram na prisão, passaram a noite, chegaram de manhã, chegou aquela pessoa que ia prender, poderia mandar matar com cruz, igual a Jesus Cristo, como depois aconteceu com Pedro, mas diante daquele fato, diante daquela opressão do inimigo, eles estavam e continuavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. O que faz a diferença na vida de um crente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O que vai fazer a diferença na tua vida é o Espírito Santo. Não adianta. Não adianta. Qualquer outra coisa. Não adianta. Se você não buscar o Espírito Santo de Deus. E foi exatamente isso. É exatamente isso que o apóstolo Tiago, o pastor Tiago falou. É adorar a Deus, é buscar o Espírito Santo. Gente, é essa hora que Deus está esperando. Qual é a tribulação? Vocês estão presos? Está diante de um sinédrio, diante de um lugar de julgamento, onde os seus pecados vão ser amostrados, é isso.
Mas mesmo diante disso, Pedro e João estavam cheios, mantinham-se cheios do Espírito Santo. Qual é o segredo para se manter cheio do Espírito Santo? Não se esvaziar do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que tem que estar comigo na hora que eu quero orar, ou na hora que eu venho para a igreja. Não! O Espírito Santo é algo que tem que estar comigo quando eu me acordo, quando eu tomo banho, quando eu vou fazer minhas necessidades. É 24 horas por dia. Em todo momento o Espírito Santo tem que estar comigo. E se eu não me esvazio do Espírito Santo com as minhas atitudes, com a minha fala, eu vou ter o Espírito Santo o tempo todo. Se eu não esvazio-me do Espírito Santo, eu venho para a igreja cheio do Espírito Santo. Se eu não me esvazio do Espírito Santo, quando Davi pecou, ele orando a Deus, acho que, se não me engano, Salmo 50, 51, não lembro agora, bem, ele diz assim: Senhor, olha o pedido de Davi, não afastes de mim o teu Espírito. Davi não disse: Senhor, eu pequei, eu sei que eu vou ter consequências do meu pecado. Por favor, Senhor, não retire de mim o reino. Senhor, como tu fizeste com Saul. Senhor, não mate os meus filhos, como tu fizeste, permitiste que os filhos de Eli se fossem. Senhor, não. Pouco estava importando para Davi os seus bens, sua posição. Ele disse: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito Santo. A diferença é que você não busca o Espírito Santo. E esse é o momento, nós estamos aqui nas primícias. Está todo mundo trazendo, está lindo. Está todo mundo trazendo uma oferta diante de Deus. Todo mundo está trazendo uma oferta diante de Deus. Sua oferta de tempo, sua oferta de oração. Mas isso faz diferente em alguma coisa? Faz-te melhor em alguma coisa? Caim e Abel também apresentaram oferta a Deus. O que vai diferenciar a oferta? O que vai diferenciar a oferta de Caim e Abel é o coração. É o coração. É o coração preparado para buscar a Deus. É o coração sem orgulho. É o coração derramado no altar de Deus. E aí nós falamos com ousadia. Nós falamos porque não somos nós, não sou eu. É o Espírito Santo. Aí nós ministramos com ousadia porque não somos nós, é o Espírito Santo. Aí nós impomos a mão com ousadia porque não depende de nós, não depende da minha mão. Não depende de mim. Se depender de mim, misericórdia de vocês. Depende do Espírito Santo. Se eu não me coloco aqui neste altar e pensando e tendo a convicção de que o Espírito Santo vai me usar, não porque eu seja um vaso limpo, não, mas porque eu tenho a convicção de que Deus ama cada um de vocês e Ele não vai deixar que vocês saiam daqui sem ter a palavra de vida eterna. Se não é isso, de nada adianta. Se eu não subo aqui com a convicção de que Deus vai trazer para vocês uma palavra abençoada, eu não consigo subir aqui. Sabe por que eles não foram presos? Melhor dizendo, sabe por que eles não foram condenados? Sabe por que eles não foram condenados? Porque eles viram em Pedro e em João uma coisa que eles não sabiam o que era. Eles disseram, viram a ousadia, foi a palavra que eles deram. Porque eles de antemão
sabiam que eles eram indoutos. Cultura da época, cultura grega da época. Os grandes mestres eram os filósofos que falavam muito bem. Tinha dominação completa da técnica de oratória, arrebanhava milhões. Sócrates, Platão. Aí, 300 anos antes de Cristo até Cristo, até a época de Cristo, ainda existiam essas escolas filosóficas. E era essa a visão. De repente, um homem indouto arrebanha mais de 5.000 pessoas. E eles não sabem o que danado eles viram e diz que é ousadia. Chame como quiser, mas isso é o Espírito Santo habitando na vida deles. Então eles vendo a ousadia, o Espírito Santo se manifestou da forma de ousadia. Mas também se manifestou na forma de cura, porque ele diz aqui, e vendo estar com eles os homens, versículo 14, que fora curado, nada tinha que dizer o contrário, sabe por quê? Aleluia! Quando viu com eles, qual o problema que ele está fazendo? Esse homem foi curado. E o homem curado estava lá para testemunhar o poder de Deus. E ele diz assim, olha, isto que aconteceu, isso que é conhecido de vós, isso que vocês acabaram de ver, acerca dos benefícios que foram feitos, e um homem enfermo, e o modo como ele foi curado, eu quero dizer a todos vocês, a todo o povo de Israel, que isso foi feito em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, que é para não deixar dúvida. Aquele que vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e é o nome desse que ele está são diante de vós. O Espírito Santo, ele não só dá ousadia para fazer, como ele também manifesta a cura. Sabe, não é um evangelho, isso aqui que a gente está vivendo não é um evangelho de faz de conta, não. Isso aqui não é uma religiosidade, não. Isso aqui é vida. É vida. É uma vida na sua vida. É um agir no seu agir. É uma transformação. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Se você ainda não viveu nada disso, se converta. Fique cheio do Espírito Santo. Não aceite, porque Deus tem muito para você. Não saia daqui aceitando qualquer coisa, não. Saia daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus quer habitar em povo que busque a Ele. Eu falei isso aqui nesta semana, na sexta-feira, das nossas atitudes, falei para as minhas amadas mulheres, de uma forma simpática, amorosa, amável, delicada. Mas aplicando agora para toda a gente, Deus, Ele quer habitar em nós. Pedro cheio do Espírito Santo, sim. João cheio do Espírito Santo, sim. Mas olha a vida, o caráter, a conduta desses homens. A conduta em todos os aspectos, que chega um ponto que nada tinha contra eles, nada podendo contra eles. Nada tinha que dizer em contrário. Simplesmente mandou sair fora. Vão embora, mas não falem mais nesse tal de Jesus Cristo. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela ouve a Deus e não a homem.
E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro e João disseram. Vocês acham que é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós, ante a voz do que a Deus? Claro que não, eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes e sabiam que não deveria ouvir ao homem antes de Deus. E que sim, a resposta seria não. Vocês têm que ouvir a Deus. Porque no versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E ele mesmo assim ameaçaram, e não achando motivo para o castigar, deixaram-no ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. 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 E foi exatamente isso que o pastor Tiago chamou-nos. Para glorificar a Deus. Para buscar a Deus. Para glorificar a Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque todos aqueles que, o versículo que eu pedi para vocês repetirem diversas vezes, e todos os moveu e todos foram cheios do Espírito Santo, foram os mesmos todos que glorificaram pelo que tinha acontecido. Todos os que deram glória pelo que tinha acontecido. Sabe o que acontece com quem não dá glória? Vixe, Laura. Capítulo 12 de Atos. Capítulo 12, versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, morreu. Radical, Laura, né? Laura é radical, né? Laura é radical. E Deus é tão... Não, daí eu beber com... Laura é radical. Deus é leve. Não, que é isso? Eu posso chegar na igreja e entregar qualquer louvor, que não tem isso não. Deus é... relax, Deus. Deus está nem aí se eu dou glória a Deus ou não. Deus não está nem aí se eu estou na hora do louvor. Recante labanaias tere, canta labanaias. Deus não está nem aí com o teu coração quando tu chega na casa dele para buscar a ele, né? Deus não está nem aí quando tu sai da porta da igreja, né? Deus não está nem aí para o que tu fazes escondido que ninguém vê. Deus não está nem aí pela palavra que sai da tua boca, não é? Porque Deus não é radical. Que é isso? Deus não é radical. Herodes, rei, não era nem cristão. Não era nem judeu. Legítimo. Não tinha obrigação nenhuma de glorificar a Deus. Não tinha por que glorificar a Deus, porque nem crente era. Morreu. Comido de bicho. E o que acontece com todos aqueles que glorificaram a Deus? Versículo 31. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo.
ser cheio do Espírito Santo é similar a dizer que estão com a vida eterna. Ao que não glorificou foi comido de bicho, e ao que glorificou, Deus deu a vida eterna. Deus deu o penhor dessa herança, o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Oh Deus, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde, 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes. Oh Deus! Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, oh aleluia, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e os teus conselhos tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o pedido. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Para aqui. Olha para mim. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Oh Deus. A oração de um crente hoje. Depois, as pessoas acreditam que o Espírito Santo não atua mais. Ah, milagre não é mais para o tempo de hoje. Milagre é para o passado. Deus não opera mais milagre. Ah, mas aí Deus não ressuscita mais mortos. Ah, mas Deus não faz. Mas olha o tipo de crente. Olha o tipo de crente de duas gerações. Da geração primeira e dessa geração de hoje. Olha os tipos de crente, minha gente. Não dá para a gente comparar. Não é o Espírito Santo que deixou de atuar. A gente é que deixou de ser crente. Não é a igreja que mudou. É nós que mudamos com a igreja. Porque diante dessa situação, a gente ia levantar um clamor aqui. Senhor, olha a ameaça, Pai. Repreende, Deus, a vida de Herodes. Oh, Senhor, repreende. Pai, mata Caifás, Senhor. Oh, Senhor, levanta uma legião de anjos agora e quebra as barreiras, Pai. E levanta uma muralha protegendo a gente contra Caifás, contra Anás. Oh, Senhor, libera os teus anjos agora. Vamos entrar em guerra espiritual, Senhor. E nos livra desse mal, Pai. Ou ainda está 2 pulinhos para cima e para baixo. Corta laço. Fala 3 línguas. É a oração de hoje. Uma oração de Pedro. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não é retira as ameaças, não. Não é livra as ameaças, não. É me usa diante das ameaças. É me dá ousadia diante das ameaças. Oh, Deus. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
E enquanto estendes a mão para curar e para que o façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho, do teu santo filho Jesus. Senhor, no meio das ameaças, não é que tira as ameaças não. Senhor, no meio das ameaças nos dá ousadia e responde, Senhor, a nossa oração com poder. Responde, Senhor, quando levantarmos a mão para tu curares, ó Deus. Responde, Senhor. Responde, Senhor, com graça. Falou nada contra eles, contra as ameaças. Apenas que quando houvesse ameaça, nos impele, Senhor, a pregar mais, a fazer mais, a seguir mais à frente. Oh Deus, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho, Jesus. E versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, Jesus. Oração respondida instantaneamente. Era o povo que estava pregando, convertendo 5.000 almas, curando o enfermo de 40 anos, sendo preso, acusados, encarcerados, acusados, julgados. E eles pedem ousadia, ainda mais para falar. Sabe por quê? Oh Espírito Santo de Deus. Enquanto você viver um evangelho que você criou, enquanto você viver o evangelho que você quer, enquanto você viver as regras do teu evangelho, o evangelho segundo eu mesmo, a sua vida vai ser de mal a pior. E você não vai nem falar de Cristo. Sabe por quê? Não é porque não sabe falar de Cristo, não. É porque falta ousadia do Espírito Santo. E sabe por que você não fala de Cristo para as pessoas? Porque você não é crente. Porque se você é crente, você acredita que essa pessoa que está falando contigo um dia vai viver no inferno. Essa pessoa que está falando contigo e não conhece a Jesus Cristo um dia vai para o inferno. E o inferno é real. E a pessoa se despede de ti. E você pode nunca mais ver essa pessoa na vida. E aquela pessoa pode ir para o inferno. Só que você não acredita. Você não acredita porque você só acredita no evangelho que você criou. Porque a Bíblia só funciona naquilo que você quer que ela funcione. Porque você cria um evangelho para você. Você não quer Deus. Não quer Deus. Vocês não querem Deus. Sabe por que vocês não querem Deus? Vocês querem pastor, vocês querem igreja, vocês querem conduta. Vai para um psicólogo. Vocês não querem Deus. Porque ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, você não quer Deus. Porque Deus está disponível para quem buscar. Porque Deus está disponível para quem orar. Para perdoar e para sarar a sua terra. Está com a terra ferida, amado. Está com o coração ferido, amado. Está com a família ferida, amado. Porque você não quer Deus.
coisas. Ou você, ou a palavra está mentindo. Se Deus não perdoou os teus pecados, se Deus não ouviu tua oração do céu, e se Deus não sarou a tua terra, ou você não buscou a Ele, ou a Bíblia está errada. E levando em consideração tantas coisas erradas que eu vejo na vida de tanta gente, eu fico mais com a palavra de Deus. Oh Deus. Oh Senhor Jesus. Jesus está disponível para quem o quer. Jesus está disponível para quem o buscar. Para quem rasgar as suas vestes, Ele está disponível. Mas sabe o que é que nós queremos? Solução para os nossos problemas, não é Jesus? Sabe o que é que nós queremos? Passatempo, não é Jesus? Sabe o que é que nós queremos? Que Jesus, que as nossas finanças se resolvam. Não é Jesus? Porque se tudo estiver bem, eu quero que você busque a Deus essa noite. A palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos, Ele vem. Ele diz, clame a mim e eu responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e fortes que tu não sabes. Quer saber de alguma coisa? Se ainda não buscou a Deus. Está em dúvida de alguma coisa? Você não buscou a Deus. Ou então a palavra está mentindo. Se você se humilhar, oh Jesus, e buscar a face, Moisés subiu no monte. Não desceu da mesma forma, lê a Bíblia. Seu rosto ninguém podia olhar. Resplandecia a glória de Deus. Jacó transformou-se depois de ter uma noite lutado com Deus. Se você é a mesma pessoa, você também não encontrou Deus. Porque quem se encontra com Deus tem transformação. Quem se encontra com Deus sente ódio do pecado. Ódio do mundo. Quem se encontra com Deus tem a terra sarada. Tem a vida sarada. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste lugar, tu és real. Deus vai te dar cânticos novos. Amém. Teu toque abri os
E tu vais cantar as músicas que eu te darei, diz o Senhor. E pessoas vão ser tocadas pelas músicas que eu colocarei no teu coração, diz o Senhor. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali o dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Gostaria que o Micael colocasse, é o Micael que está lá em cima? Coloca a letra dessa canção. Coloca essa parte, se eu me humilhar. Eu quero que você quero que todos unanimemente cantem esse louvor. Eu quero que você se desligue absolutamente de tudo, assim, exatamente como o pastor Tiago falou no princípio. Se desliga absolutamente de tudo. Eu quero que você coloque na tua cabeça que neste momento o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está olhando para nós. Está olhando para ti, está olhando para ti. Deus está no seu trono. E nesse momento, oh Espírito Santo de Deus, os céus se abrem para ouvir o louvor. E diz a palavra de Deus que as nossas orações sobem como um incenso nas narinas de Deus.
E nesse incenso leva as nossas orações, a oração dos santos. E se eu me humilhar, Ele inclina os ouvidos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha herança. Vem, Senhor. Você pode chamar? Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Deus, vem, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Deus. Vem sobre o teu povo, Pai. Oh, Deus.
Oh Deus, obrigado, Senhor. Não depende da nossa imposição de mãos. Não depende dos pastores. Não depende da liderança. Porque diz o Senhor, se o povo me buscar. Não depende da igreja. Não depende do culto. Não depende do louvor. Não depende dos levitas. Se você se humilhar, se você buscar a Deus, Ele está disponível. Você pode experimentar muito mais de Deus. Você pode experimentar a transformação de Deus na sua vida. Você pode sentir Deus. Você pode sentir Deus. Você pode sentir o Espírito Santo de Deus. Você pode sentir sim Deus. Você pode ser tocado sim por Deus. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ser revestido de poder. Você pode ser revestido de ousadia. Pode. Você pode abrir a sua boca e falar do amor de Deus com intrepidez, com ousadia. Pode. Se você se humilhar, se você buscar, Deus vai operar. Deus vai operar na sua vida. Então, meus amados, saiam, 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 saiam do lugar parado. Saiam, corram, fujam de vocês mesmos. Humilhem-se e entreguem-se diante da potente mão de Deus. Humilhem-se diante da mão de Deus. Porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos para aquele que o busca. Os céus estão abertos para aquele que verdadeiramente o busca. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Deus. Te agradeço por essa palavra ministrada em nossos corações, Senhor. Te agradeço, Deus, pela tua vida em nossa vida, Pai. Te agradeço, Senhor, porque eu saio daqui hoje cheio do teu Espírito, Pai. Porque hoje, Senhor, eu saio daqui, Deus, tendo a certeza de que tu ouviste a nossa oração. Deus, e eu sei que os meus irmãos passaram pela mesma experiência, Senhor, porque se entregaram a ti, Deus. Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua vida e minha vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a te adorar continuamente. Em nome de Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu
céu descer. Deixa o 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 céu. Teu é o reino, teu o poder, é a glória pra sempre. Teu, o teu, teu é o reino, teu é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é a glória. Pai nosso nos céus, santo é teu reino, buscamos tua vontade seja na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu. Deixa o céu. Deixa o céu.
Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Pra sempre, amém. Oh, Espírito Santo de Deus, venha a nós o teu reino, Pai. Venha a nós o teu reino. Abre os céus mais e mais e mais e mais e mais e mais. Oh, Deus, pra sempre, amém. Toda honra, toda glória, todo louvor a esse Deus perfeito e maravilhoso, glorioso, santo, ungido de Deus, Jesus, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Sempre, amém, Deus. Te adoramos, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos esse culto nas tuas mãos. O culto ao qual, Pai, podemos ver, Senhor, pessoas manifestando o poder da tua glória, Deus. Oh, Senhor, como é bom ver, Senhor, meus irmãos te adorando, te louvando de todo o coração. Imagina, Senhor, como se alegra, Senhor. E as outras coisas serão acrescentadas. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, Deus. Que a graça e a paz, a consolação divina, Espírito Santo de Deus, repouse e permaneça sobre a tua vida, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não. Clicou, travou. Paz, a graça e a paz, amém? Só queria avisar aos que estão menos avisados que nós já entramos na primícia desde o dia 1 de janeiro, né? Hoje é o quê? 10, né? 10. São 10 dias orando 12 horas por dia aqui nesse lugar. Tem sido bênção. Como eu penso que o João Paulo falou no início, quando eu fui lá para trás, dar aula às crianças abençoadas do nosso Deus. Só para avisar para vocês que durante a semana a igreja está aberta para oração. Você pode vir para cá e vai ter alguém orando aqui desde as 9 da manhã até as 9 da noite. Só no domingo, que é diferente, que é desde as 7 da manhã até as 7 da noite, que é exatamente agora que nós estamos terminando. No domingo, a Emília hoje esteve aqui com o Fernando desde as 7 da manhã, domingo passado foi o João Paulo, e todo domingo vai ter alguém às 7 da manhã começando, dando início a essas 12 horas de oração. E agora às 7, acabamos. Mas todos os outros dias da semana é de 9 às 9. Na terça-feira não haverá estudo bíblico durante as primícias. Amém? Depois que acabarem as primícias, nós voltamos a ter o nosso estudo bíblico com o diácono João Paulo e o profeta Isaías. Tá bem? Por enquanto não há estudo bíblico e não há culto de oração, pastora. Minha gente, há desde o dia 1 que está havendo oração. E todos os dias está havendo uma pregação aqui nesse lugar. Todos os dias, às 8 da noite, alguém sobe aqui para trazer a palavra de Deus. E tem sido uma bênção. Amém? Por isso, vai ser assim, tem sido assim só para avisar aqueles que talvez estejam menos avisados. Então, lembrem-se, todos os dias das 9 às 9, exceto o domingo, que é das 7 às 7. Amém? Porque semana passada nós fizemos o nosso primeiro domingo, né, que foi de 9 às 9, foi confuso porque a gente teve o jantar ágape e aquela coisa toda. Então, o João Paulo deu a ideia de fazer mais cedo, começar às 7 da manhã para podermos terminar às 7 da noite. E assim tem sido e faz mais sentido. Por isso, já sabem, todos os dias estamos aqui orando, venha orar você também.
Todos vocês aqui que estão olhando para mim estão na nossa lista de oração. Tenha certeza que diariamente há aqui um grupo orando por você e pela sua família. Amém? Deus abençoe e vamos ficar em paz aqui na nossa comunhão, na cozinha, em nome de Jesus. Diga, João Paulo. Orar por ti? Vamos orar. Estenda as mãos para o diácono João Paulo. Nós vamos orar, que amanhã ele está viajando. Vamos orar abençoando essa viagem dele, em nome de Jesus, que Deus vá à frente. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa mesma unção, Deus, nesse mesmo fervor, nessa mesma liberdade, Deus, dessa mesma união, Deus, que nós estamos aqui orando, glorificando o Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, essa mesma paz, Senhor, que essa viagem de João Paulo, Deus, tenha sido uma oportunidade Tua, Pai, para que Teu evangelho seja levado a Roma, Deus. Que Teu evangelho seja levado à Espanha, Deus, e nos 4 cantos da terra, Pai. Faz a Tua vontade, que não sejam os planos do João Paulo, que não sejam os planos de mais ninguém, mas os Teus planos, ó Pai. Concede oportunidade, Deus, de João Paulo falar do Teu amor, Senhor. De João Paulo falar da Tua verdade, Pai, aquela que vai até juntas e medulas. E eu tenho certeza, Pai, que Tu vais conceder esse desejo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa viagem, Pai, que corra tudo bem, Deus. Vai no comboio, vai no avião, vai no metro, vai no cavalo, vai aonde quer que seja, Senhor, e livra-o de todo mal, de todo acidente, Deus, de todas as investidas de Satanás, Pai, que a Tua unção, Deus, o Teu Santo Espírito, os Teus anjos, ó Pai, estejam acompanhando em nome de Jesus. Amém. A Tua igreja amada, Pai, abençoa João Paulo, em nome de Jesus, e ligamos na terra, que vai ser um sucesso a sua viagem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos enviando Paulo para Roma. Ei, leva os teus textos.